73% dos portugueses com mais de 70 anos têm fraqueza muscular nas pernas. 73%. Isso significa que em cada 10 pessoas que o senhor conhece da sua idade, 7 estão a perder força nas pernas neste preciso momento. E se o senhor está a sentir dificuldade para se levantar da cadeira, se subir escada se tornou um desafio, ou se existe aquele receio silencioso de cair, preciso de lhe dizer algo muito importante agora mesmo. Tudo o que lhe disseram sobre a fraqueza nas pernas está ligado à idade está incompleto. Nos meus 25 anos a estudar nutrição e envelhecimento saudável, descobri que a perda de força não acontece simplesmente porque o tempo passa. Acontece porque o corpo deixa de receber 7 nutrientes específicos. E hoje vou mostrar-lhe exatamente quais são os alimentos que repõem esses nutrientes e devolvem firmeza às suas pernas. Mas primeiro, precisa de compreender por que razão o conselho convencional sobre envelhecimento está a falhar milhares de portugueses. Deixe-me ser muito claro consigo. O que vou partilhar não é teoria. É o resultado de investigação publicada nas melhores revistas científicas do mundo, combinado com aquilo que tenho observado em pessoas reais que recuperaram a força e a confiança para caminhar. E isto aplica-se mesmo que o senhor tenha 70, 80 ou 90 anos. A idade não é uma sentença. A falta de nutrientes corretos, essa sim é o verdadeiro problema. Agora, antes de avançarmos para os alimentos, preciso de lhe explicar algo que vai mudar completamente a forma como pensa sobre as suas pernas. A maioria dos médicos, quando um paciente idoso se queixa de fraqueza nas pernas, faz o quê? Diz que é normal da idade. Manda descansar mais. Por vezes, receitam um suplemento genérico. E o paciente vai para casa a pensar que não há nada a fazer. Isto é um erro grave. E vou explicar por quê. Existe um fenômeno que a ciência chama de sarcopenia. É simplesmente a perda progressiva de massa e força muscular. E aqui está o que quase ninguém explica corretamente. A sarcopenia não é causada pela idade em si. É causada por 3 fatores específicos que acontecem com frequência em pessoas mais velhas, mas que podem ser corrigidos. Primeiro, ingestão insuficiente de proteína de qualidade. Segundo, déficit de minerais essenciais como magnésio e ferro. Terceiro, inflamação crônica silenciosa que impede o músculo de se regenerar. Quando estes 3 fatores estão presentes, o músculo encolhe, perde força, e as pernas deixam de sustentar o corpo com segurança. Mas quando corrigimos estes fatores através da alimentação correta, algo extraordinário acontece. Um estudo de 2021 publicado no Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, uma das revistas mais respeitadas nesta área, analisou mais de 12 mil idosos europeus durante 5 anos. Os investigadores descobriram que aqueles que consumiam proteína adequada e minerais específicos tinham 47% menos perda muscular do que aqueles com alimentação deficiente. 47%. Isto não é uma pequena diferença. É quase metade da perda muscular evitada simplesmente através da nutrição correta. E se o senhor está a pensar que já come bem, deixe-me partilhar uma descoberta que me surpreendeu quando a li pela primeira vez. Uma investigação do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, aqui em Portugal, mostrou que 62% dos portugueses com mais de 65 anos têm déficit de pelo menos um nutriente crítico para a força muscular. 62%. Mesmo pessoas que pensam que se alimentam corretamente. E isto acontece porque os alimentos que comemos hoje não são os mesmos de há 30 anos. Os solos estão empobrecidos. Os alimentos processados substituíram os naturais. E o corpo paga o preço. Agora vou partilhar consigo a história do Sr. Antônio, de 78 anos, de Coimbra. Quando conheci, ele mal conseguia caminhar até a padaria que ficava a 200 metros de casa. As pernas tremiam, sentia-se inseguro. O maior receio dele era cair na rua e não conseguir levantar-se. O médico tinha lhe dito para aceitar a idade. A família estava a considerar mudá-lo para um lar. O Sr. Antônio sentia que estava a perder a sua independência e, com ela, a sua dignidade. Mas aconteceu algo interessante. A neta dele, estudante de nutrição, sugeriu que ele experimentasse incluir alguns alimentos específicos na dieta. Nada de suplementos caros, nada de tratamentos complicados.
apenas alimentos que se compram em qualquer supermercado ou mercado municipal. O Sr. Antônio, que não tinha nada a perder, aceitou tentar. E o que aconteceu nas semanas seguintes surpreendeu toda a gente, incluindo o médico. Mas vou contar-lhe o resto dessa história mais à frente, porque primeiro precisa de compreender exatamente quais são esses alimentos e como funcionam no seu corpo. E se já está a achar esta informação valiosa, faça agora uma coisa simples. Subscreva este canal para não perder os próximos vídeos onde aprofundo cada um destes temas. Carregue no botão de subscrever agora mesmo. Vamos então ao primeiro alimento, e este é absolutamente fundamental: o ovo. Mas não de qualquer maneira. O ovo é uma das fontes mais completas de proteína que existe na natureza. Contém todos os aminoácidos essenciais que o músculo precisa para se manter forte. Um desses aminoácidos chama-se leucina. Pense na leucina como uma chave que abre a fábrica de músculos do seu corpo. Sem ela, a fábrica fica fechada. O músculo não se reconstrói e, com o tempo, enfraquece. Um estudo publicado em 2019 no American Journal of Clinical Nutrition demonstrou que idosos que consumiam entre 25 a 30 gramas de proteína de alta qualidade por refeição mantinham significativamente mais massa muscular do que aqueles com menor ingestão. E aqui está um ponto crítico. Um ovo grande contém aproximadamente 6 gramas de proteína. Portanto, o senhor precisa de pensar estrategicamente em como combinar o ovo com outras fontes ao longo do dia. E agora vem algo que muita gente desconhece. A gema do ovo, que durante décadas foi demonizada por causa do colesterol, é na verdade onde estão muitos dos nutrientes mais importantes. Vitamina D, que ajuda na absorção do cálcio para os ossos. Colina, essencial para a função nervosa que controla os músculos. E gorduras saudáveis, que ajudam o corpo a absorver os nutrientes. Durante anos, disseram-nos para comer apenas as claras. Isso foi um erro baseado em ciência ultrapassada. Investigações mais recentes mostram que o colesterol dos ovos não aumenta o risco cardiovascular na maioria das pessoas. Portanto, coma o ovo inteiro. Mas há uma forma específica de maximizar os benefícios do ovo, e isto é importante. Coma-os ao pequeno almoço, de preferência cozidos ou escalfados, com uma fonte de vitamina C, como tomate ou laranja. A vitamina C ajuda na absorção do ferro presente na gema e estimula a produção de colagênio, que é essencial para os tendões e ligamentos que suportam as suas pernas. Esta combinação simples, ovo mais vitamina C ao pequeno almoço, pode fazer uma diferença notável em poucas semanas. Deixe-me explicar por que é que isto funciona a um nível mais profundo. Quando o senhor dorme, o seu corpo passa várias horas sem receber proteína. Durante esse período, especialmente em pessoas mais velhas, o corpo começa a degradar o músculo existente para obter os materiais de que precisa. É como se o corpo estivesse a desmontar a própria casa para obter tijolos. Quando acorda e come proteína de qualidade logo pela manhã, está a travar esse processo e a dar ao corpo os materiais para reconstruir. É por isso que o momento do consumo é tão importante quanto a quantidade. E isto leva-me ao segundo alimento, que complementa perfeitamente o ovo: as sementes de abóbora. Provavelmente já as viu no supermercado e passou ao lado sem lhes dar atenção. Isso está prestes a mudar. As sementes de abóbora são uma das melhores fontes naturais de magnésio que existe. E o magnésio é absolutamente crítico para a força muscular. Por quê? Porque o magnésio está envolvido em mais de 300 reações no corpo, incluindo a contração muscular. Imagine que os seus músculos são como motores elétricos. A proteína são as peças do motor, mas o magnésio é a eletricidade que faz tudo funcionar. Sem eletricidade suficiente, o motor trabalha mal, falha, para. E é exatamente isto que acontece nos músculos quando há déficit de magnésio. Aparecem cãibras, fraqueza inexplicável, aquela sensação de pernas pesadas que não respondem como deviam. Um estudo publicado no European Journal of Clinical Nutrition em 2020 analisou especificamente idosos portugueses e espanhóis. Os investigadores descobriram que 58% tinham níveis de magnésio abaixo do ideal. E o mais importante, aqueles com níveis baixos de magnésio tinham 2 vezes mais probabilidade de sofrer quedas. 2 vezes mais. E as quedas em pessoas idosas são extremamente perigosas. Uma fratura da anca após os 70 anos
tem consequências muito sérias. Isto não é para assustar, é para mostrar o quanto é importante prevenir. Além do magnésio, as sementes de abóbora contêm zinco, que ajuda na recuperação muscular, e ferro, que transporta oxigênio para os músculos. É um alimento extraordinariamente completo para quem quer pernas fortes. E o melhor de tudo é que são acessíveis, estão disponíveis em qualquer supermercado e são fáceis de incluir na alimentação. Pode encontrá-las na secção de frutos secos ou produtos naturais. Estou muito curioso. O senhor já conhecia os benefícios das sementes de abóbora? Diga-me nos comentários, sim ou não. Quero mesmo saber. O próximo alimento talvez seja o mais português de todos, a sardinha. Portugal é um dos países do mundo com maior tradição de consumo de sardinha, e isto é uma enorme vantagem para a saúde muscular dos portugueses. Só que a maioria não sabe exatamente por quê. A sardinha é uma fonte excepcional de 3 nutrientes críticos para pernas fortes. Primeiro, proteína de alta qualidade. 100 gramas de sardinha fornecem aproximadamente 25 gramas de proteína completa. Segundo, ômega 3, que são gorduras anti-inflamatórias essenciais. Terceiro, vitamina D, que a maioria dos portugueses tem em déficit, apesar de vivermos num país com muito sol. E aqui está algo que vai surpreendê-lo. Um estudo realizado pela Universidade de Lisboa e publicado em 2018 mostrou que, apesar de Portugal ter um dos climas mais soalheiros da Europa, 48% dos idosos portugueses têm déficit de vitamina D. 48%. Como é isto possível? Porque as pessoas mais velhas saem menos de casa, usam mais roupa por sentirem mais frio, e a pele envelhecida produz menos vitamina D quando exposta ao sol. Além disso, o medo do cancro de pele levou muitos a evitarem completamente a exposição solar. O resultado é uma epidemia silenciosa de déficit de vitamina D. E a vitamina D é absolutamente fundamental para a força muscular. Não apenas para os ossos, como muitos pensam, mas diretamente para os músculos. Quando há déficit, o músculo não funciona corretamente, perde força, e o risco de quedas aumenta dramaticamente. A sardinha resolve este problema de forma natural e deliciosa. 2 sardinhas de tamanho médio fornecem praticamente toda a vitamina D que um idoso precisa num dia, mais a proteína, mais o ômega 3. É um alimento extraordinariamente completo. Mas há algo mais sobre o ômega 3 que precisa de compreender. Com a idade, ocorre no corpo um processo de inflamação crônica silenciosa. Não é uma inflamação que se vê ou se sente claramente, é silenciosa, mas está constantemente a dificultar a regeneração muscular. É como se o corpo estivesse constantemente num estado de alerta, que impede a reparação normal. O ômega 3 da sardinha atua diretamente nesta inflamação, reduzindo-a e permitindo que o músculo se regenere adequadamente. Deixe-me agora contar-lhe a história da Dona Maria José, de 82 anos, do Porto. Ela era uma mulher muito ativa até os 75 anos. Cozinhava, ia às compras, visitava os netos. Mas gradualmente as pernas começaram a falhar. Primeiro foi só cansaço, depois dor nos joelhos. Por fim, uma sensação constante de fraqueza que a impedia de fazer o que sempre fez. O médico disse-lhe que era artrose e receitou anti-inflamatórios. Mas os medicamentos causavam problemas de estômago e não resolviam a fraqueza. Um dia, a Dona Maria José leu um artigo sobre os benefícios do ômega 3 para as articulações e decidiu voltar a comer sardinha regularmente, como fazia na infância. 3 vezes por semana, sardinha grelhada ou assada no forno. Não mudou mais nada na alimentação. Depois de 2 meses, ela notou algo inesperado. Não foram só os joelhos que melhoraram, as pernas estavam mais fortes. Levantar-se da cadeira ficou mais fácil. Subir os 3 degraus da entrada de casa deixou de ser um tormento. O que aconteceu? A combinação de proteína, vitamina D e ômega 3 actuou em conjunto. A proteína forneceu os blocos de construção muscular. A vitamina D ativou a função muscular. O ômega 3 reduziu a inflamação que estava a impedir a regeneração. O corpo da Dona Maria José simplesmente precisava dos nutrientes certos. E aqui chegamos a algo que muita gente desconhece. O quarto alimento, o fígado. Sei que muita gente torce o nariz quando ouve falar em fígado. O sabor forte não agrada a todos. Mas em termos nutricionais, o fígado é possivelmente o alimento mais completo que existe. E para a força das pernas em pessoas idosas,
é extraordinariamente valioso. O fígado é a melhor fonte alimentar de vitamina B12. E a vitamina B12 é essencial para duas coisas críticas. Primeiro, a produção de glóbulos vermelhos que transportam oxigênio para os músculos. Sem oxigênio suficiente, o músculo cansa rapidamente e perde força. Segundo, a saúde do sistema nervoso que controla os músculos. Um estudo do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, publicado em 2019, encontrou déficit de vitamina B12 em mais de 30% dos idosos portugueses. 30%. E muitos nem sabiam que tinham este déficit porque os sintomas são subtis no início. Fadiga que se atribui à idade, fraqueza nas pernas que se pensa se é normal, formigueiros nos pés que se ignoram. Além da B12, o fígado contém ferro, que é essencial para transportar oxigênio. Sem ferro suficiente, os músculos ficam literalmente sem ar. É como tentar correr respirando por uma palhinha. E o fígado contém ainda vitamina A, zinco e praticamente todas as vitaminas do complexo B. É o multivitamínico original da natureza. Se não gosta do sabor do fígado, há formas de o tornar mais agradável. Misturado com carne picada para fazer almôndegas. Cortado finamente e frito rapidamente com cebola. Ou transformado em patê caseiro. Uma porção pequena, cerca de 100 gramas, uma vez por semana, é suficiente. Se está a gostar desta informação e quer ajudar outras pessoas a descobri-la, carregue agora no botão de gosto. Este simples gesto ajuda este vídeo a chegar a mais portugueses que precisam desta informação. Obrigado. O quinto alimento é a batata doce. Especificamente a batata doce de polpa alaranjada ou roxa. Este é um alimento que fornece energia sustentada para os músculos sem os picos de açúcar no sangue que causam problemas. Muitos idosos queixam-se de que as pernas cedem, especialmente ao final da manhã ou ao meio da tarde. Sentem-se fracos, instáveis. E muitas vezes isso está relacionado com oscilações nos níveis de açúcar no sangue. Quando comemos pão branco ou bolachas, o açúcar no sangue sobe rapidamente e depois cai a pique. Durante essa queda, os músculos ficam sem combustível e as pernas sentem. A batata doce é diferente. Liberta energia de forma gradual e sustentada. Os músculos recebem um fornecimento constante de combustível ao longo de várias horas. Não há picos nem quedas bruscas. A energia mantém-se estável. Além disso, a batata doce de polpa alaranjada é rica em antioxidantes que protegem os músculos do desgaste. O sexto alimento é o colagênio através da gelatina. O colagênio é a proteína que está nos tendões, nos ligamentos e nas articulações. Com a idade, o corpo produz cada vez menos. Aos 70 anos, o corpo produz aproximadamente metade do colagênio que produzia aos 20 anos. E isto afeta diretamente a estabilidade das pernas, porque os músculos não funcionam sozinhos. Estão ligados aos ossos através de tendões. Os joelhos dependem de ligamentos. As articulações precisam de cartilagem. Todas essas estruturas são feitas principalmente de colagênio. Quando o colagênio diminui, os tendões ficam mais frágeis. Os ligamentos perdem elasticidade. As articulações doem. A boa notícia é que podemos estimular a produção de colagênio através da alimentação. Um estudo de 2017, publicado no British Journal of Sports Medicine, mostrou que a gelatina combinada com vitamina C aumenta significativamente a produção de colagênio. A gelatina fornece os blocos de construção. A vitamina C ativa as enzimas que os transformam em colagênio funcional. Na prática, o senhor pode fazer algo simples: gelatina alimentar em pó misturada com sumo de laranja, caldo de ossos caseiro ou sobremesas de gelatina sem açúcar. O importante é combinar sempre com vitamina C. Prepare-se porque este último alimento vai surpreendê-lo: as amêijoas. Sim, as amêijoas. Este marisco tradicional português é uma mina de nutrientes para pernas fortes. As amêijoas são provavelmente a melhor fonte alimentar de vitamina B12 que existe. 100 gramas de amêijoas fornece uma quantidade extraordinária de B12. Para alguém com déficit, um prato de amêijoas a bulhão pato pode fazer mais diferença do que um mês de suplementos. E não é só a B12. As amêijoas são também riquíssimas em ferro. Mais ferro
significa mais oxigênio para os músculos. Mais oxigênio significa mais energia e força. E há ainda outro mineral presente nas amêijoas que é crucial: o selênio. O selênio protege os músculos do desgaste. Agora deixe-me voltar à história do Sr. Antônio, que comecei a contar ali no início. Lembra-se? O senhor de 78 anos de Coimbra, que mal conseguia caminhar até a padaria. A neta, estudante de nutrição, sugeriu-lhe que incluísse alguns alimentos específicos na dieta. O que ela fez foi isto. Todas as manhãs, 2 ovos cozidos com um tomate. Ao almoço, 3 vezes por semana, sardinha grelhada com batata doce. 1 vez por semana, fígado de frango com arroz. E nas outras refeições, 1 colher de sopa de sementes de abóbora adicionada a sopas ou saladas. Mais 1 copo de sumo de laranja com gelatina em pó à tarde. Não houve exercícios especiais. Não houve medicamentos novos. Apenas nutrição correta e consistente. Tudo comprado no supermercado habitual. Nas primeiras 2 semanas, o Sr. Antônio não notou grande diferença. Na 3ª semana, percebeu que acordava com mais energia. Na 4ª semana, levantar-se da cadeira deixou de exigir tanto esforço. Ao fim de 2 meses, conseguiu caminhar até a padaria sem medo. Aos 3 meses, estava a subir os 3 lanços de escadas até ao apartamento sem parar para descansar. O médico que lhe tinha dito para aceitar a idade ficou surpreendido. A família cancelou os planos de mudança para o lar. E o Sr. Antônio recuperou algo que pensava ter perdido para sempre: a sua independência. Esta história não é única. Tenho visto padrões semelhantes vezes sem conta. Quando o corpo recebe os nutrientes de que precisa, responde. Não importa a idade. Não existem casos perdidos. Existe apenas nutrição inadequada que pode ser corrigida. Agora, preste muita atenção a esta parte, porque vou dar-lhe as instruções exatas de como implementar tudo isto na sua vida. E vou ser muito específico para que não restem dúvidas. Comecemos pela solução principal: a proteína distribuída ao longo do dia. O senhor precisa de consumir entre 25 a 30 gramas de proteína de qualidade em pelo menos 3 refeições diárias. Isto é absolutamente crítico. Não adianta comer toda a proteína numa única refeição, porque o corpo não consegue utilizá-la eficientemente de uma só vez. Aqui está exatamente o que fazer. Ao pequeno almoço, 2 ovos inteiros cozidos ou escalfados. Isto fornece aproximadamente 12 gramas de proteína. Adicione 100 gramas de queijo fresco ou iogurte grego, mais 8 a 10 gramas. E coma junto com uma peça de fruta cítrica para a vitamina C. Ao almoço, escolha uma fonte de proteína de qualidade: sardinha, cerca de 120 gramas, ou peixe branco, como pescada ou dourada, ou aves, como frango ou peru. Ao jantar, outra fonte de proteína, mas pode ser mais leve: leguminosas com arroz, ou sopa de legumes enriquecida com um ovo. Faça isto todos os dias durante pelo menos 12 semanas. Este é o tempo mínimo necessário para ver resultados significativos na força muscular. Como saber se está a funcionar? Depois de 4 semanas, comece a testar levantando-se da cadeira sem usar as mãos. Depois de 8 semanas, veja se consegue subir um lanço de escadas sem se cansar excessivamente. Depois de 12 semanas, avalie se a sensação geral de força e estabilidade melhorou. A segunda solução: magnésio através das sementes de abóbora. O senhor precisa de consumir 2 colheres de sopa de sementes de abóbora todos os dias, aproximadamente 30 gramas. Adicione as sementes à sopa do almoço, ou misture com o iogurte ao lanche. A altura do dia não é crítica. O importante é a consistência diária. A terceira solução: ômega 3 e vitamina D através da sardinha. Coma sardinha pelo menos 3 vezes por semana. Pode ser fresca, grelhada ou assada no forno. Ou em conserva de boa qualidade em azeite. Evite as conservas em óleos vegetais refinados. 100 a 150 gramas por refeição é o ideal. A quarta solução: vitamina B12 e ferro através do fígado ou amêijoas. Escolha uma destas opções. 1 vez por semana, uma porção de 100 gramas de fígado de galinha ou de vitela. Ou, 2 vezes por semana, uma porção de amêijoas a bulhão-pato ou na cataplana. Se não gostar do sabor do fígado, opte pelas amêijoas. Se tiver alergia a marisco, opte pelo fígado. A quinta solução: colagênio com vitamina C. Todos os dias,
dissolva 10 gramas de gelatina alimentar em pó num copo de sumo de laranja natural. Tome isto pelo menos 1 hora antes de qualquer atividade física, mesmo que seja apenas uma caminhada. Uma nota importante: embora estes alimentos sejam seguros para a grande maioria das pessoas, cada caso é único. Se o senhor toma medicação para o sangue ou tem condições específicas de saúde, fale com o seu médico antes de fazer mudanças significativas na alimentação. Esta informação complementa, não substitui, o acompanhamento médico. E se quiser verificar os seus níveis de vitamina D ou B12, pode pedir ao seu médico de família no centro de saúde. Muitos destes exames estão disponíveis através do SNS. Agora, igualmente importante, o que evitar? Açúcar em excesso. O açúcar aumenta a inflamação e acelera a degradação do colagênio. Limite doces, refrigerantes e alimentos processados. Álcool em excesso. Mais de um copo de vinho por dia interfere com a absorção de nutrientes e afeta a qualidade do sono, que é quando o corpo se regenera. Longos períodos sentado. Mesmo com nutrição perfeita, o músculo que não é usado atrofia. Levante-se pelo menos a cada hora. Faça pequenas caminhadas. Suba alguns degraus. O movimento sinaliza ao corpo que precisa de manter os músculos. Deixe-me agora recapitular o que cobrimos. Primeiro, a fraqueza nas pernas não é inevitável com a idade. É o resultado de déficit de nutrientes específicos que pode ser corrigido. Segundo, existem 7 alimentos-chave que fornecem esses nutrientes: ovos para proteína e leucina, sementes de abóbora para magnésio, sardinha para ômega 3 e vitamina D, fígado ou ameijos para vitamina B12 e ferro, batata doce para energia sustentada, gelatina com vitamina C para colagênio. Terceiro, a consistência é mais importante do que a perfeição. É melhor fazer um pouco todos os dias do que muito ocasionalmente. Se quer um guia completo e detalhado com um plano semanal de refeições, lista de compras e horários exatos de consumo, preparei um documento que pode descarregar gratuitamente. Está disponível no link aqui na descrição do vídeo. Basta clicar e descarregar. Tem tudo organizado num formato fácil de seguir. E se ainda não subscreveu este canal, faço-lhe agora um convite. Carregue no botão de subscrever e ative as notificações. Publico vídeos novos todas as semanas sobre como envelhecer com saúde, força e independência. E cada vídeo traz informação prática e baseada em ciência que pode aplicar imediatamente. Quero também saber de si. Qual foi a informação deste vídeo que mais o surpreendeu? Ou qual destes alimentos vai começar a incluir na sua alimentação essa semana? Escreva-me nos comentários aqui embaixo. Leio todos os comentários e muitas vezes crio vídeos baseados nas perguntas que recebo. E se conhece alguém que está a lutar com fraqueza nas pernas, talvez um familiar, um amigo, um vizinho, partilhe este vídeo com essa pessoa. Se usa o WhatsApp, pode enviar o link diretamente. Esta informação pode fazer uma diferença real na vida de alguém. Pode devolver-lhe a confiança para caminhar, a independência para fazer as tarefas do dia a dia, a dignidade de não depender dos outros. Já recebi centenas de mensagens de pessoas que aplicaram essas estratégias e viram resultados. Senhoras de 80 anos que voltaram a passear sozinhas. Senhores de 75 que recuperaram a confiança para subir escadas. Pessoas que pensavam que já era tarde demais e descobriram que ainda havia muito a fazer. O Senhor também consegue. Não é sobre ficar jovem de novo. É sobre dar ao corpo aquilo de que ele precisa para funcionar da melhor forma possível na idade que tem. E isso está ao seu alcance. Pode começar hoje mesmo. Vá ao supermercado e compre uma dúzia de ovos e uma laranja. Amanhã de manhã, faça o seu primeiro pequeno almoço forte. 2 ovos e uma laranja. Simples assim. Cuide de si e vejo-o no próximo vídeo.